Terça-feira, 29 de junho. Bem-vindo à Escola Sabatina. Nós vamos dar continuidade ao tema da semana: Vivendo em uma sociedade que não para. E hoje nós vamos analisar a definição de descanso no Antigo Testamento. Lembramos que o nosso Criador, o nosso Deus, Ele nos criou para as atividades, para exercício, mas nosso Deus, Criador de todas as coisas, Ele recomendou que haja uma interrupção, que haja um descanso, que haja um repouso. É necessário que após uma atividade, a importância do repouso deve ser praticado. A expressão verbal hebraica Shabá, ela aparece no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. E o verbo Shabá tem o significado de parar de trabalhar, descansar. Olha só que interessante, tirar férias. Nós também encontramos na forma verbal hebraica Noach, em Êxodo 20, capítulo 11. E ali está traduzido como repousar. Tem o mesmo sentido. E nós lemos também que em 2 Reis, capítulo 2, versículo 15, esse verbo hebraico, Noach, quando nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 15, que o espírito de Elias repousou sobre o Eliseu. Interessante isso, né? Os sentidos diferentes conforme o contexto. Traz um novo significado. É uma referência do verbo hebraico descansar no seu contexto bíblico. Temos uma outra expressão verbal hebraica, fala assim, shakar. Ficar repouso, conceder alívio, ficar quieto. E esse verbo hebraico, shakar, se encontra no livro de Josué, capítulo 11, versículo 23. Esse verbo shakar, ele descreve descanso da terra após a guerra da conquista inicial de Josué. Esse termo parece indicar paz. Outro verbo hebraico que nós encontramos, raga, é uma advertência contra a desobediência. Deus disse a Israel que não teriam descanso no exílio. A incapacidade, né? Esse verbo raga, ele descreve a incapacidade de proporcionar descanso. Lemos também em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que há um outro descanso, um outro tipo de repouso. Só que esse verbo, ele está num outro sentido. Tem um outro significado. Esse descanso, o descanso da morte. Queridos, a morte é um inimigo que será eliminado. Por mais que choremos a perda dos nossos queridos, é reconfortante saber que, pelo menos, por enquanto, a morte nos traz descanso, nos traz repouso. A nossa expectativa, a nossa ansiedade é encontrar com Cristo nas nuvens do céu, vivo, no nosso tempo, na nossa geração. Mas se por acaso Ele ainda não vier,
e nós estivermos descansando, certamente nós estaremos descansando em Cristo, aguardando o tocar da trombeta e os anjos nos despertando para o encontro com Cristo Jesus. Mas quero ler, queridos, no livro de Apocalipse 14, verso 13. Apocalipse 14, verso 13. Olha o que está escrito, vamos ouvir e ler. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Queridos, encontramos todas as formas de descanso, mas todas essas formas de descanso e repouso seja em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.